como uma tentativa aqui da gente compor essa situação, não seria o caso de a gente pensar na prorrogação, de ver como a coisa vai caminhar para o Ministério Público? Então, uma solução alternativa que a gente não tem que tomar essa decisão peremptória hoje. Me preocupa um pouco o tempo. Não, e outros também. Se o quiser que devolva isso. Estabilidade. Pelo menos se a gente der uma decisão. Processo eleitoral, a gente tem um calendário. Não, tudo bem, eu estou buscando alternativas aqui também. Vamos votar? Eu gostaria de pedir isso, tá? Para todos possamos amadurecer aí a decisão, semana que vem a gente vai se acautelar, mas as consequências a gente nunca sabe. O nosso próprio acautelamento pode ser até prejudicial, porque ele fala, vocês tentarem e não formou de novo, não dá para ter previsão disso. É tudo futurologia, mas a gente quer formar, né? A avaliação aí é, como você disse, né, avaliar o futuro, né, o governador. Enfim, vamos ver o que a gente consegue. Muito bem, então concedida a vista ao conselheiro Luiz Gustavo, eu agora coloco em pauta o processo da Juliana, que é o concurso de promoção cujo número ela não se lembra. Não tem, não sei. Acho que alguns conselheiros levantaram esse problema. A lista publicada, primeiro a lista publicada, a lista de antiguidade publicada, parece que teve alguns equívocos. Ao analisar essa impugnação, já foi verificado que talvez seja necessária a republicação dela por completo. Além disso, o edital de promoção não considerou as últimas promoções do nível 2 para o 3, porque estava pendente de impugnação, então isso ainda não havia sido publicado, de forma que teremos que republicar o edital também, porque são 107 vagas. 107 colegas do nível Colegas, 3. perfeito. Nós teremos então um novo edital, 9 vagas por antiguidade e 8 vagas por merecimento. Tá? Então só expor, eu voto pela aprovação do novo edital, a republicação do novo edital e da lista de antiguidade novamente. O número de cargos para promoção seria exato, seria 16,05 na linha dos precedentes aqui do Conselho, a gente está elevando, ainda que seja muito próximo de 16 para o 17. Então são 9 por antiguidade e 8 por merecimento. O único ponto que eu acrescento é a possibilidade de aqueles que já tiverem se inscrito não terem que se reinscrever. A gente aproveitaria as inscrições de quem já se inscreveu na última semana. Aquele número que eu mandei primeiro não está certo. Está certo. É aquilo mesmo. Mas é isso mesmo, o DRH pegou a lista sem considerar as promoções do nível 2. Foi um equívoco, enfim, lamentavelmente. A gente não vê publicada ainda a nova classificação dos promovidos. A gente vai ter que republicar o edital, aproveitando-se as inscrições já formuladas, embora o prazo estivesse em curso, né? O prazo de 10 dias da publicação estava em curso. Então, a gente submete à votação esse encaminhamento, que seria de republicação, não é isso? Isso, republicação da lista de antiguidade para fins de promoção, do edital de abertura de inscrições, dando essa possibilidade. Eu soube que houve já 3 impugnações, é isso? Foram só 3 impugnações. E essas impugnações, você checou a procedência ou não? É isso que Isso também vai ser registrado? Isso também motiva a republicação da lista. Tá. Então, submeto à apreciação do colegiado aqui, então a publicação de novo edital do concurso de promoção do nível 3 por 4. Depois a gente precisa checar o número desse processo, Sara, talvez tenha nas sessões anteriores, para o fim de publicarmos o novo edital com o recálculo das vagas colocadas em concurso e também o acerto de detalhes pontuais da lista de antiguidade com a republicação da lista. Ok? Impedida então a conselheira Fabiana Zapata. Mas vai publicar tudo, tem que republicar tudo, porque você imagina só, Luciano, alguém não se inscreve pensando que não teria chance de não estar, ele é o 8º na lista de antiguidade. Não vou me inscrever. Tem que abrir, não, é uma questão de cautela. O prazo está até em curso, quer dizer, tem muita gente que ainda não tinha. Então não tem um prejuízo grande
Isso não tem problema, porque quando a gente finalizar esse concurso vai ter efeitos retroativos de qualquer forma. Então, em votação, os que estiverem de acordo com o voto da relatora permaneçam como estão. Impedida a conselheira Fabiana Zapato, então, foi determinado nos termos do voto da relatora a reabertura do concurso de promoção com a nova publicação de edital e da lista de antiguidade retificada. Também ninguém do nível 3 se inscreveu para esse concurso para mim, para o nível 4. Eu falei que retroage os efeitos da data da publicação digital. Data da publicação digital. Teria sido só. Muito bom. Vamos lá. Processo agora 130 de 2014. Mais uma exceção, é aquele da Juliana Belocchi. Afastamento para palestrar numa oficina sobre a Lei Maria da Penha. Em 27 e 28 de março, conselheiro Rafael Bessa Yamamura, com a palavra. Exato. Excelentíssimas conselheiras e excelentíssimos conselheiros. Trata-se de pedido apresentado pela defensora pública Juliana Garcia Belocchi, classificada na unidade júri da capital, por meio do qual requer o afastamento para participar como palestrante no evento Oficina sobre a Lei Maria da Penha, o Sistema de Justiça e a Rede de Atenção e Enfrentamento à Violência, a ser realizado nos dias 27 e 28 de março de 2014, na cidade de Salvador, Bahia, pelo Ministério Público do Estado da Bahia. No requerimento, a interessada aponta que foi convidada pelo Ministério Público do Estado da Bahia para palestrar no dia 27 de março, das 18h30 às 20h30, sobre o tema Lei Maria da Penha, a rede e o sistema de atendimento às mulheres em situação de violência. A defensora pública também indica a importância da participação no evento para as atribuições institucionais da Defensoria Pública, uma vez que discutirá a assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar, bem como a construção de uma efetiva rede de atendimento. A requerente observa que não está convocada para atuação em atividades extraordinárias ou para reunião de núcleo especializado na data do evento, bem como informa que no período não estarão em afastamento ou gozo de férias ou licenças mais de 2/5 dos membros que integram a unidade, conforme atesta a coordenadora da Regional Criminal, que se manifestou favorável ao pedido, por excesso. A interessada também apresentou o convite formal realizado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, todas 8, o prospecto do evento, todas 9, e o seu currículo acadêmico com histórico de atuação na área, todas 10/14. O pedido de afastamento vem acompanhado ainda da expressa renúncia diárias e outras verbas indenizatórias, conforme declaração de folhas 4. Por fim, pleiteia o afastamento para os dias 27 e 28 de março, justificando o requerimento diante da necessidade de deslocamento à cidade de Salvador, Bahia. Ante exposto, entendo que o pedido da interessada merece parcial acolhida. Explico. O Conselho Superior tem entendido que, por analogia, os pedidos de afastamento para proferir palestras devem seguir os requisitos expressos na deliberação número 27 de 2007, bem como previsto no enunciado número 3, de 26 de novembro de 2009, que diz o seguinte: o defensor público que seja convidado a participar de curso ou evento jurídico na qualidade de palestrante, painelista, debatedor, relator ou presidente de mesa, poderá requerer o seu afastamento ao Conselho Superior, com prévia concordância da coordenação regional, ainda que não tenha sido selecionado pela EDEB. Nesse ponto, entendo que todas as exigências legais foram atendidas. No entanto, entendo que o pedido de afastamento deve ser procedente apenas para o dia 27 de março, uma vez que o evento ocorrerá nessa data, das 18h30 às 20h30, podendo a interessada retornar ao seu local de atuação para exercer suas atividades ordinárias no dia seguinte, dia 28 de março. Sendo assim, voto pelo deferimento parcial do pedido de afastamento da defensora pública Juliana Garcia Belocchi para no dia 27 de março de 2014 participar como palestrante no evento Oficina sobre a Lei Maria da Penha, o Sistema de Justiça e a Rede de Atenção e Enfrentamento à Violência, a ser realizado nos dias 27 e 28 de março de 2014 na cidade de Salvador, Bahia, sem a percepção de diárias e outras verbas indenizatórias. É como voto aguardando a deliberação do colegiado. Discussão. Para palestrar, o pedido de afastamento para o dia 27 e 28, só que no dia 27 a Palestra na 27 à noite. Em tese ela teria condição de voltar para aqui sexta-feira. Embora
Salvador na sexta-feira seja mais interessante do que em Barra Funda. Exatamente, eu que resolvo esses problemas. Em discussão, em votação, os que estiverem de acordo com o voto do relator permaneçam como estão. Então, parcialmente deferido o pedido da colega para autorizar o afastamento apenas no dia 27. Uma coisa que eu esqueci no processo da conselheira Juliana, da promoção, que houve uma reclamação no ano passado do colega, não lembro que eu represento, que não houve comunicado na época enviando o edital da abertura dos concursos. E é uma praxe que a gente faz o comunicado de abertura de concursos de promoção. Manda um comunicado para a carreira. E não houve esse comunicado do concurso de promoção do nível 4 relativo a 2012. Eu peço que esse também siga a praxe, Siga haja a publicação digital e comunicado também. Porque a gente faz isso para todas as promoções, mas falhou nesse no nível 4 em 2012 e nesse não tinha sido, talvez pelo equívoco do edital, não tinha sido comunicado também. Esse aqui também não tinha sido. Se for possível, para a gente seguir a Eu praxe. acho que sendo um comunicado meramente ordinatório, vamos seguir as procedências. A gente faz isso para todos. Aí houve essa falha e eu vi que não saiu de novo e a colega tinha me apontado da outra vez. Ok. Bom, temos ainda o pedido de exceção de pauta do processo que pede a publicação da nota. Fabiana, que é a relatora, quer falar. Fiz um voto praticamente oral aqui, então eu vou proferir. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos conselheiros, considerando que o canal oficial de comunicação do Conselho Superior é a expedição de comunicados à carreira, considerando que a maioria, já que o órgão colegiado expressa a vontade do Conselho Superior e esta não poderá ser limitada por uma suposta necessidade de aprovação da presidência, considerando que a comunicação do Conselho Superior não deve depender dessa aprovação advinda da Defensoria Geral, que preside este órgão, justamente porque a função da presidência é de, dentre outras, cumprir as decisões do colegiado, sejam unânimes ou por maioria, e por fim, considerando que citados em comunicação oficial, os conselheiros vencedores possuem o direito de relembrar os resultados das votações ocorridas a partir de processos formalmente protocolados e que tramitarem por este espaço de debate e deliberação, e se assim não fosse, os eleitos, ou no caso os vencedores, teriam de contar com uma secretaria própria que lhe desse voz sempre que discordantes da presidência, mesmo que esta se tornasse isolada em sua posição, voto pelo acolhimento da proposta e, em consequência, pela publicação do texto apresentado via mensageria oficial deste Conselho Superior. Em discussão? Eu vou, antes da vista da administração anunciada, eu vou já adiantar meu voto, acompanhando a conselheira, e eu queria também levantar uma questão aqui de ordem, porque o artigo lido pelo Bruno Napolitano na manifestação dos conselheiros, ele fala que os conselheiros podem pedir que a deliberação seja imediata. É óbvio, isso não obstaria um pedido de vista, mas eu quero aqui, então, pedir, com base no artigo, que haja uma deliberação imediata. Deliberação é tudo, né? Porque como é que... Não. Deliberação... Podemos antecipar o voto. Eu acho que todo mundo pode antecipar o voto. Eu já me adianto no final. Eu já acompanho a relatora. Eu também. Estou acompanhando o relator. Então, eu gostaria de antecipar meu voto. Mas posso manifestar? Na verdade, da leitura desse expediente, um expediente que não se confunde com os processos do Conselho Superior, que são autuados e tem um bojo de procedimentos, como até 2 vistas, possibilidade de vista coletiva, etc. Existe essa burocracia, esse rito formal que bem lembrou o presidente. O processo foi autuado e entrou na ordem do dia. Mas, salvo melhor juízo, não se aplicam os dispositivos de vista, etc., de autos. Isso tem que ser Eu não objeto de vejo previsão expressa no regimento. Eu, como presidente, repito, eu vou pôr em discussão e votação aquilo que tiver na ordem do dia. Entrou na ordem do dia, para mim é expediente do Conselho, segue o rito do regimento. O pedido de vista está deferido já ao conselheiro Luiz Bressani. Se os conselheiros quiserem consignar a antecipação do voto,
criarei nenhum obstáculo sobre isso, só peço para que todos os que estejam de acordo com a publicação já digam que antecipem. Todos os eleitos esse artigo ele fala que o Conselho irá deliberar, que qualquer documento escrito apresentado por qualquer um dos conselheiros, o Conselho irá deliberar. Mas nós iremos deliberar no tempo oportuno, na forma do dizimento. Então, antecipados os votos também dos conselheiros eleitos, que acolhem o pedido de publicação da nota, deferida a vista ao conselheiro Luiz. Só queria fazer eu gostaria que pedir a gentileza que saísse um comunicado tanto da administração quanto da PADEC, o voto da conselheira Fabiana, né, e o pedido de publicação feito por todos os eleitos, só relembrar aí, destacar. Você envia o voto então para a Sara, que aí o Maurício faz um link aqui, clica aqui para ver o voto desse processo que foi recepcionado a pauta. Não tem problema nenhum. Acho que até a gente faz isso, né? Mas não tem aquele linkzinho quando a gente solta tá tem, isso já é feito regularmente. Então vamos seguir a vida, conselheiros. Tem agora os estágios probatórios. Aliás, tem. Não, peraí, tem inversão da pauta. Então, tem várias outras inversões. Me lembro aqui do 253/2013. Não, essa é exceção ainda. 253/2013, que tem um semelhante, que é do formação e mediação, não é isso? Não, práticas, campo de aplicação. Vamos fazer essa exceção primeiro, Luciano? Tá bom. Que é o 253/2013, a relatoria do Luiz Gustavo. A Elizabeth estava aqui, inclusive, né? Mas eu já adiantei para ela, pelo menos no meu voto, acho que vamos esperar. Vamos lá. Trata-se de prorrogação do afastamento já definido por esse colegiado em relação à agente de defensoria Elizabeth Gaidei Arabad Civil, atualmente lotado no núcleo especializado de combate à discriminação, racismo e preconceito, para participação na etapa final do curso de formação e mediação na prática denominado Práticas, Campo de Aplicação e Atitudes Mediadoras, no programa de pós-graduação Lato Sensu da Faculdade de Direito da GV/GVLO. Referida à etapa final do curso, segundo a interessada, continuará a ser realizada às sextas-feiras pela manhã, das 9 ao meio-dia, com previsão de término em setembro de 2014, a fim de que todos os alunos completem as 80 horas mínimas de prática. A interessada esclarece que a imprecisão quanto à data do término do curso foi informada por ocasião de seu primeiro pedido de afastamento e deve-se ao fato de tal curso depender do fluxo de conflitos a serem mediados, bem como a imprevisibilidade do número de reuniões de mediação necessárias a cada caso. Ressalta ainda que, por ocasião do primeiro afastamento, esse egrégio colegiado, acompanhando o voto deste relator, afirmou que, muito embora o curso não tenha, como explicitado pelo interessado, uma data certa para seu término, o afastamento a ser deferido não deve, por razões de segurança jurídica, ultrapassar o período estimado de duração do curso, qual seja 6 meses, sendo que, se necessário, a interessada deverá formular novo pedido de afastamento, que permitiria agora o pedido de prorrogação intentado. O novo requerimento endereçado ao CSDP vem acompanhado de declaração da Coordenadoria Acadêmica e do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu de Direito GV, quanto à prorrogação do curso até setembro de 2014, folhas 24. Manifestação de concordância da Coordenadora do Núcleo Especializado de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito, folhas 23, bem como autorização da Coordenadora Auxiliar da CGA, folhas 21. Assim, foram cumpridos os requisitos expressos na deliberação 183, sendo de rigor o deferimento por esse colegiado da prorrogação do afastamento pleiteado. Ressalto, nos mesmos modos em que fiz no primeiro afastamento, que como se trata de curso a ser ministrado em São Paulo, localidade onde a requerente presta suas funções, não há previsão de pagamento de diárias, pelo que não há que se exigir da requerente que se manifeste expressamente quanto à percepção ou não de tais verbas.
Por fim, como as aulas continuarão a ser ministradas das 9 ao meio-dia, entendo que a continuação do afastamento deve ser definida nos modos do afastamento inicial, ou seja, apenas para o período da manhã, devendo a interessada retornar às suas funções para o período da tarde, o que é plenamente possível em face da localização da instituição que ministra o curso em questão. Ante o exposto, voto pelo deferimento do pedido formulado, prorrogando seu afastamento da servidora Elizabeth Gaidei Arabage Cirilo para participar do curso Práticas, Campo de Aplicação e Atitudes Mediadoras do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade de Direito da GVLO, sendo tal prorrogação do afastamento restrito às manhãs, dos 9 ao meio-dia, de sextas-feiras, até o final do mês de setembro de 2014. Tem discussão? Tem votação? Se estiverem de acordo com o voto do relator, permaneçam como estão. Aprovado à unanimidade, portanto, o afastamento da colega agente Elizabeth Gaidei Arabage Cirilo. Bom, nós temos agora, conselheiros, o pedido do Luciano de inversão. Qual é mesmo? É o 123 de 2014. Temos, além do 123 de 2014, o 121, que é do José Moacir, que é o do Congresso da BNP, que parece que também é agora, né? Isso. Nós temos ainda também 2 estágios probatórios, 14, que é do Bruno Girai de Paris, e o 32. A Franciane mandou esse voto? Tá. Se os conselheiros estiverem de acordo, a gente vota esses 4 processos e encerra a sessão por hoje. Qual palavra? Não, vamos começar aqui pelo Luciano. 123 de 2014, interessado Soraya Matar Gonçalves. Formação, mediação, facilitação de diálogo, construção de consenso, afastamento parcial. Com a palavra, o conselheiro Luciano. Trata-se de pedido apresentado pela servidora Soraya Matar Gonçalves, agente de defensoria psicóloga, dotada na Defensoria Pública Regional de São Carlos, unidade de São Carlos, por meio do qual requer afastamento parcial para, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo, participar do curso, abre aspas, formação e mediação, facilitação de diálogo e construção de consenso, fecha aspas. Sextas-feiras, das 18 às 21 horas e 45 minutos e sábados, das 9 às 18 horas, no período de 28 de março a dezembro de 2014, na cidade de São Paulo, promovido pela Palas Atenas Centro de Estudos Filosóficos, sítio Alameda Lorena, número 355, Jardim Paulista, São Paulo, Estado de São Paulo. A interessada postula afastamento parcial por apenas 4 horas semanais, nas sextas-feiras, no período vespertino, a partir das 13 horas, de 28 de março a 6 de dezembro de 2014, mediante compensação de horas despendidas no curso em questão. A coordenadora da Defensoria Pública Regional de São Carlos, defensora pública Maria Alice Paquins Oliveira Macedo, esclareceu que estão lotados 7 defensores públicos, 4 oficiais de defensoria e 2 agentes de defensoria na unidade de São Carlos, e que o curso indicado possibilitará a melhoria da capacitação da interessada no exercício de suas atribuições funcionais, pois a interessada, abre aspas, é a responsável pela conciliação e mediação no órgão, fecha aspas. A defensora pública Cristina Vitor Garcia, coordenadora auxiliar da Coordenadoria Geral de Administração, manifestou concordância com o pedido da interessada, confirmando que o evento guarda pertinência com a área de atuação e especialidade da interessada, conforme justificativa apresentada, manifestando-se favoravelmente ao pedido da interessada, vinculando tal manifestação à renúncia de percepção de diárias e de outras verbas indenizatórias, conforme disposto no artigo 3º da deliberação número 183 do Conselho Superior. O pedido também vem instruído com os prospectos do curso, que dentre os módulos consta o módulo, o conteúdo e as datas. É o breve relatório. A deliberação CSDP número 183, de 23 de julho de 2010, que dispõe sobre o afastamento de servidores públicos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo em cursos, congressos e outros certames jurídicos e científicos e outros certames científicos de interesse da instituição, estabelece em seu artigo 1º
Aí eu transcrevo o artigo 1º da deliberação. Competitório endereçado ao Conselho Superior de folhas 3 e 4 e com prospecto de folhas 5 a 10, está demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no inciso 1 e 2 do supracitado dispositivo, requerimento e prospecto do evento. Quanto ao inciso 3, necessário se faz reconhecer que o curso de especialização pretendido, mediação, guarda profunda pertinência com as atividades do servidor interessado, agente de defensoria, psicóloga e integrante do Centro de Atendimento Multidisciplinar. A interessada renunciou expressamente às percepções diárias e outras vantagens pecuniárias indenizatórias. Inciso 4. Nos termos dos incisos 5 e 6 do dispositivo em questão, as manifestações das coordenadoras da Defensoria Pública Regional de São Carlos e coordenadora auxiliar da Coordenadoria Geral da Administração são favoráveis ao pleito da servidora. Quanto à compensação das horas não trabalhadas, necessário se faz observar que não há exigência legal para tal compensação, nem mesmo exige tal requisito na deliberação que regulamenta a matéria. Não se mostra lugar comum, no caso concreto, sustentar que o afastamento dará ganhos para a servidora interessada e para a instituição. Por fim, é necessário observar que a cidade de São Carlos situa-se a mais de 250 km de distância da cidade de São Paulo e, em razão da distância do tempo que será despendido para o deslocamento da servidora até o curso local, entendo que o afastamento parcial pretendido a partir das 13 horas, 4 horas, nas sextas-feiras, é razoável. Isto posto, voto pelo afastamento parcial da servidora Soraya Matar Gonçalves, agente de defensoria, tal como postulado por ela, por 4 horas por semana, nas sextas-feiras, no período vespertino, a partir das 13 horas, de 28 de março a 6 de dezembro de 2014, devendo a interessada entregar certificado de participação equivalente à Escola de Defensoria Pública do Estado de São Paulo no prazo de 10 dias, a contar do final do curso em questão. É como voto. Em discussão? Em votação, se estiver de acordo com o voto do relator, permaneçam como estão. Então, aprovado o afastamento nos termos do voto do relator. Conselheiro José Macir, o próximo seria aquele 121/2014, interessado EDEP, é o afastamento da participação do 25º Congresso da ABMP, né? Associação Brasileira de Magistrados e Promotores, e agora Defensores, o nome, né? Isso, Defensores, mas mudou a sigla, né? Mas manteve a sigla. Justiça adaptada à criança e adolescente, diretrizes, integração e procedimentos uniformes, período de 25 a 28 de março. Com a palavra, conselheiro. Então, senhores conselheiros, o pedido precisa ser votado hoje. Eu elaborei o voto e, por equívoco, deixei no banco traseiro do carro. Não há nenhum problema, o pedido está totalmente em ordem, é elaborado pela própria EDEP. Os afastamentos vêm instruídos aí com a manifestação dos coordenadores e com declaração dos interessados de que não estão escalados para nenhuma outra atividade. Então, eu voto pelo afastamento nos termos propostos pela EDEP, ficando a avaliação das diárias para a escola, como eu tenho sempre feito. E aí você encaminha. Encaminha, já está com a volta da secretaria perfeito. Para a gente organizar. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo com o voto do relator, permaneçam como estão. Então, aprovado o afastamento dos colegas para o Congresso da BMP nos termos do voto do relator. Temos agora o processo CGDP-CAEP, número 014/2011, quinto relatório de atividades do defensor Bruno Girardi Clarice, em estágio probatório, com a palavra a conselheira Fabiana Botelho Zapata. Senhor Presidente, excelentíssimos conselheiros, os autos versam sobre a apreciação do quinto relatório semestral elaborado pelo Defensor Público em estágio probatório. Mencionado o relatório foi elaborado em outubro de 2013 e recebeu a avaliação positiva da primeira Subdefensoria Geral, haja vista estar designada para a atuação junto à Central de Gerenciamento de Prisões e em outras frentes dessa Subdefensoria. A conduta do Defensor Público inteira foi conceituada como ótima, ou seja, como modelo de referência. O relatório apresentado pela Comissão de Acompanhamento do Estágio Probatório pontuou que o defensor apresentou as produções jurídicas com citações doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes,
e observou os compassos com o manual de identificação visual da instituição, alguns erros de formatação e falta de menção à defensoria ocupada. A excelentíssima corregedora geral atestou que o interessado vem apresentando regularmente seus relatórios mensais e opiniou favoravelmente a sua confirmação na carreira de defensor público do Estado, vez que não houve, durante todo o período de estágio, nenhuma ocorrência que o desabonasse na conduta profissional e pessoal com recomendação sobre as observações da carreira. Na análise da produção escrita do interessado, segundo o parecer da Corregedoria Geral, as peças mantiveram o padrão dos semestres anteriores. Há apontamentos tão somente para que o defensor público reporte à instituição da Defensoria Pública como representante do usuário e prestigie os princípios da unidade e indivisibilidade, bem como para que se identifique pela Defensoria Pública que está lotada quando de sua assinatura. A nos autocertificação da escola, com aproveitamento considerado ótimo, em folha 26, diante do exposto, voto pela confirmação do defensor público na carreira. Em discussão? Em votação, os que estiverem de acordo com o voto da relatora permaneçam como estão. Então, aprovado o voto da relatora por unanimidade, confirmando o colega Bruno Girais Parise na carreira. E em seguida, por fim, processo CGDP-CAEP número 32/2011, colega Eric Guilherme Ferreira de Carvalho, assunto estágio probatório, relatora conselheira Franciane, que deixou o voto com a Fabiana, quem passa a palavra. Relatório também, colega da unidade Araraquara, excelentíssimo senhor presidente e excelentíssimos conselheiros. Diverso presente processo sobre a apresentação do 5º relatório semestral do defensor Eric Guilherme, até os artigos 101 e 103 da Lei Complementar 988 de 2006. O interessado apresenta relatório semestral com minuciosa descrição de todas as atividades ordinárias ou de especial dificuldade que enfrenta no seu dia a dia. A descrição dá conta não apenas de dados qualitativos, como de dados quantitativos de alta relevância institucional. Encontram-se juntadas ainda as manifestações do coordenador regional que abrange a unidade Araraquara, doutora Maria Alice Páquines Oliveira de Macedo, a manifestação do ilustre membro da CAEP, Dr. Volney Santos Teixeira, e finalmente a manifestação da grande corregedoria, onde o excelentíssimo corregedor assistente analisa todas as questões trazidas nos 5 relatórios e opina favoravelmente a confirmação na carreira. Diante de tudo que foi exposto, voto pela confirmação na carreira do defensor Eric Guilherme Ferreira de Carvalho, já que no desenvolvimento das suas atividades e na colaboração que presta a essa instituição, mostra total adequação à missão institucional da Defensoria Pública Bandeirante. Esse é o voto. Tem discussão? Se tiverem nova discussão, submeto a votação. Os que estiverem de acordo com o voto da relatora permaneçam como estão. Então, aprovado por unanimidade também e confirmado na carreira o colega Eric Guilherme Ferreira de Carvalho. Declaro encerrada a sessão. Senhores conselheiros, muito obrigado e boa tarde.